Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria e gratidão, Senhor querido, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, Te buscando, Te adorando, querendo, Senhor, chamar a Sua atenção, porque nós sabemos, meu Pai, que o segredo da nossa vida, Senhor, de uma grande vida, porque não há vida longe do Senhor, é obedecer, meu Pai, aquilo que nós recebemos da Sua palavra, Senhor. O segredo da felicidade, meu Pai, é o que nós aprendemos nas bem-aventuranças. Enquanto o mundo diz que o segredo da felicidade é entregar tudo que a sua carne pede, nós aprendemos com o Senhor que é, na verdade, o oposto. Na verdade, é tirar de nós mesmos. É quando nós somos perseguidos por amor à sua palavra, quando nós somos atacados, oprimidos por amor à sua palavra, e nós aprendemos com o Senhor que isso, meu Pai, não é masoquismo. Isso, na verdade, é o amor do Senhor. É o amor que é sacrifício. O amor que tira de nós mesmos, não para nos prejudicar. Pelo contrário, quando nós tiramos de nós mesmos por amor ao Senhor, nós nunca perdemos, porque ninguém pode dar mais do que o Senhor. Mas quando nós tiramos de nós para agradar pessoas, nós perdemos a nossa identidade. Aí nós estamos nos prejudicando. Quando nós tiramos de nós mesmos para fazer a vontade de outras pessoas, nós estamos indo numa outra direção, numa direção que não é bíblica, que vai nos colocar em guerra sem recompensa. Então nos ajuda, Senhor, a entender exatamente isso, que a felicidade começa quando a gente faz algo além de nós. A grandeza vem de algo maior do que nós, é buscar por algo grande, com o propósito certo, e o propósito certo é sempre o fazer a sua vontade. Porque quando nós fazemos a sua vontade, quando nós perseguimos o Senhor, nós nos tornamos melhores pais, melhores cônjuges, melhores cidadãos, profissionais. Nós nos tornamos dia após dia a pessoa que o Senhor nos criou para ser. O Senhor não nos criou para sermos pessoas inúteis, meu Pai, acomodadas, frustradas, infelizes, que estão numa igreja, que dizem que tem uma fé, mas não tem frutos, não tem resultado. O Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos fez para dominar, para multiplicar, para sermos bênção, luz e sal na vida das pessoas, de nos destacarmos neste mundo, Senhor. Então abra nossa mente, Senhor. Nos ajuda a ver aquilo que nós não estamos vendo. Coloca luz, meu Pai, discernimento na nossa vida, na nossa mente. Às vezes pode ser que nós estejamos fazendo coisas, meu Pai, que nós nos enganamos que é bom, mas não é boa. Estamos distantes do Senhor. Quantos que às vezes até podemos fazer algo que até parece bom, mas na verdade está contra as motivações, as intenções são erradas. O Senhor está olhando o coração. A única coisa que o Senhor busca não são pessoas perfeitas, não são pessoas as mais inteligentes, as mais corajosas. O Senhor busca as pessoas mais sinceras, e que o Senhor possa encontrar aqui, meu Pai, no nosso meio, essas pessoas, porque nada, Senhor, pode ser feito contra uma pessoa que agrada o Senhor, porque aquele que agrada o Senhor levanta, mas aquele que tenta agradar homens, o homem pode falhar com ele. Mas quando nós lutamos para agradar o Senhor, quem vai ser contra nós? Se o Senhor for conosco, se o Senhor se agradar de nós, quem pode tentar nos prejudicar, Senhor? Ninguém. Porque ninguém pode contra o Senhor. Então o melhor lugar do mundo é nós estarmos nas suas mãos, Senhor. Porque muitos se colocam na mão de homens, na mão do diabo, e são prejudicados, mas nós, quando estamos nas suas mãos, o Senhor pode fazer o que o Senhor quer, e nós confiamos que para a direção que o Senhor nos levar, nós seremos abençoados, nós teremos vitórias. Então eu te peço, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que está nas igrejas, cada um que está na nossa igreja virtual, nos pontos de luz, que o Senhor possa recompensar o sacrifício, o esforço, a dedicação, meu Pai, a luta para vencer trânsito, o desconforto da carne, o frio, Senhor, diversas situações, talvez más notícias, talvez situações que
que tivemos ao longo desse dia, que vieram como setas para nos entristecer, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor levante cada um aqui, Senhor, como homens e mulheres fortes, resilientes, com famílias fortes, estruturadas na rocha, Senhor. E aquele que é o homem prudente, a mulher prudente, aquele que ouve a sua palavra e pratica. Porque esse constrói na rocha. Porque a rocha é o Senhor, a rocha é a sua palavra. Então, quando nós nos alicerçamos, não fazemos mais o que eu acho ou o que o outro acha, mas o que o Senhor tem certeza, aí a nossa vida caminha. Então eu te peço, nos dá a visão certa para tomarmos as decisões corretas e sermos cada dia mais prósperos, abençoados, vitoriosos em todos os aspectos, meu Pai, eu te peço. Nos perdoa por falhas, pecados, atitudes, reações imaturas que tivemos, palavras, orgulho, tudo aquilo que possamos ter feito, Senhor, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Nos conduza nesta noite, nesse trabalho. Abençoa o nosso projeto Casa Firme, Senhor. Essas 25 horas que nós passamos toda semana, Senhor, orando, intercedendo para aquilo que para o Senhor é a coisa mais importante, que é a nossa família. Que o Senhor venha estruturar os lares, abençoar cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor abençoe tudo que já foi declarado neste altar e tudo que ainda será declarado ao longo dessa madrugada, Senhor. Abençoa o teu povo, fortaleça, que possamos sair deste dia, Senhor, muito mais fortes, edificados e abençoados, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos porque cremos nas vitórias, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Eu não sei se era recíproco, mas eu estava com saudade de vocês, tá bom? Muito obrigado, pode sentar. Amém. Para Jesus, é claro. Amém. Pelo menos a presbítera estava com saudade, né? Pelo menos ela. Graças a Deus. O Roçafa já... Amém. Graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, pense no que dá esperança. Será que nós pensamos somente no que dá esperança? Porque todo mundo quer viver coisas empolgantes na vida. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Todo mundo quer viver coisas diferentes, né? Mas a gente já aprendeu sobre isso, que o que dá forma, a gente vai ter momentos, mas o que dá forma à nossa vida é o que a gente faz de vez em quando, pessoal? Não, o que nós fazemos no nosso dia a dia. E pensar no que dá esperança é um treinamento do dia a dia, dos dias comuns. Dos dias monótonos, chatos, que parece que nada está acontecendo. Como a gente já falou, dias como Noé teve. Imagina quantos anos construindo aquilo lá. Dias que parecia que estava a mesma coisa. Dias de Abraão, por exemplo. A gente lembra daquela passagem que ele estava na porta da tenda, na hora mais quente. Então você imagina o tempo. Um dia após o outro, um dia após o outro, e parece que nada está chegando, a promessa não aconteceu, e o problema continua aí, e a situação está pendente aí, é um dia após o outro. Dias como Davi. Quantas vezes que parece, fala comigo, parece que não estamos saindo do lugar. E um dos maiores ensinamentos que nós podemos ter é de nós sermos fiéis a Deus no nosso dia a dia. Naqueles testes que são os testes que mudam a nossa vida. Os testes da resiliência. O teste da consistência. A nossa fidelidade é testada na rotina. A gente não é testado num dia isolado apenas. Tem esses dias também que é um dia de mudança de rumo, talvez, na nossa vida. Que se a gente bobear um pouquinho, a gente toma um rumo totalmente
errado na nossa vida, mas é no dia a dia, pagando o preço certo todos os dias, que nós vamos dando as respostas que Deus espera. A gente ama falar de José, não é verdade? Eu, pelo menos, adoro falar de José. Como eu gosto de falar muito de Eliseu, como quem não gosta de falar de Davi, não é verdade? Mas será que nós temos buscado ser fiel como José? José que foi fiel ao pai dele, que foi fiel ao patrão egípcio dele, que foi fiel a Deus. E qual foi a recompensa a curto prazo dele, pessoal? Foi cair num poço, foi colocado num poço, foi ser escravo e depois foi preso. Pois é. José, tem muita gente que fala, né, eu estou no fundo do poço. José foi para o fundo do poço, literalmente. E ele foi fiel em todo o tempo. Então, como é que nós reagimos aos testes da fé? Eu falei de Jó hoje de manhã. Jó decidiu, fala comigo, decidiu. Jó tinha muitos motivos para reclamar. Aos olhos naturais ele tinha mesmo. Mas ele tomou uma decisão de não reclamar em nenhum momento. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, eles têm a mesma colocação. Em nenhum momento Jó pecou com seus lábios. Em nenhum momento Jó culpou a Deus por qualquer coisa. Jó decidiu não reclamar. Jó passou por uma fase muito difícil, até brinquei falando sério de manhã. Jó passou uma fase muito difícil, que ele perdeu tudo. Ele só ficou com a esposa goteira dele. Você vê que a luta dele foi difícil. Ele perdeu tudo, mas ele ficou lá com a goteira. Você vê, né? Como é que são as coisas, né? Para mostrar que ele foi um homem resiliente. Perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu o gado, perdeu o funcionário, perdeu tudo, mas a mulher ficou lá. A mulher ficou falando, vai lá, amaldiçoa teu Deus. E você acha que ela falou uma vez só? A Bíblia registrou uma vez só. Mas vamos concordar, né, que a mulher ela é meio repetitiva. Então imagina, mas você ainda está aí nessa tua fidelidade, homem? Eu já falei para você amaldiçoar esse teu Deus, morre logo. O que você fez de errado, não é verdade? Estava todo mundo falando do caráter de Jó. Jó, o que você fez? Jó, você amaldiçoou Deus. Jó, você está com a vida muito errada. Jó, o que você fez? Todo mundo. Então Deus nos prepara para coisas grandes. Mas nós temos dado condições para esse preparo? O que mudou desde o final do ano passado? Vamos pertinho, né? O que mudou no seu caráter, por exemplo, do final do ano para cá? Você vê mudanças consideráveis, relevantes? Tem que ser sincero. O que mudou no tratamento, por exemplo, com o seu cônjuge, desde o início do ano para cá? Está melhor? Está mais equilibrado, mais educado? Ou está tudo igual? Está a mesma coisa? A gente precisa observar na nossa vida mudanças diárias. Nossa, como assim? Exatamente. As nossas células, o clima. Agora a gente já está entrando numa época fria. Então tudo está mudando dia após dia. Dia após dia nós estamos ficando diferentes. Dia após dia o clima já está mudando de novo, está tendo um ciclo, uma renovação. Então se nós não vermos diferença na nossa vida diariamente, se nós não perseguirmos as mudanças diariamente, a gente nunca vai ter um saldo positivo. Ah, não, mudança no dia a dia é mais difícil de ver então, mas pelo menos a gente tem que perceber mudanças de pelo menos um mês para o outro. 30 dias tem que ter alguma diferença. Eu não posso aceitar olhar no espelho e simplesmente ver que está aparecendo mais uma ruga aqui e mais uns 2, 3, 4 fios de cabelo branco na cabeça. A gente não pode aceitar simplesmente olhar e ver que está envelhecendo. Precisa haver o que, pessoal? Fala comigo, crescimento. Precisa haver sabedoria. Fala, eu preciso perseguir um progresso diário. E vão vir lutas, vão vir testes, mas nós precisamos vencer, passar nesses testes. Quando a gente vem para Jesus, a vida parece que piora. Porque é o que a gente estava falando.
A pessoa que ela já está no pecado, ela já está com o estilo de vida errado, é o que Asaf falou. Asaf não teve um momento que ele ficou com inveja do ímpio, que parece que ele não tem problema, ele está bonito, está saudável, está rico. E o Asaf falando aqui, dia e noite, toda manhã ele só enfrenta problema. Lembra disso? Pois é. Porque o ímpio, que ele já está indo para o caminho do inferno, como ele falou, quando eu entrei na sua presença, eu percebi o destino deles. Eles estão nesse lugar escorregadio. Hoje eles estão, amanhã não estão mais aqui. Então, quando a pessoa já está no piloto automático para ir para a derrota, para o inferno, pode conquistar o mundo inteiro, mas o que importa é o final. Ele perde a alma dele, é isso que o diabo quer. Então, parece que a vida dele está caminhando, mas está num lugar escorregadio. E o diabo, o que ele faz? Ele tenta, ele joga seta, ele ataca. Por quê? Porque ele quer nos fazer desviar do olhar de Jesus. Pedro, quando falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Jesus falou o quê? Venha. E ele foi. Mas ele sentiu uma onda na perna dele, ele viu a onda batendo no rosto dele, e ele parou de olhar para Jesus, que é o diabo que faz isso. O diabo tenta nos distrair, para que a gente tire o olhar dele, aí a gente começa a afundar. Então, realmente, às vezes parece, nossa, o ímpio parece que está prosperando, então, mas ele está em um lugar escorregadio. E o justo, aquele que está mantendo a sua fidelidade, olha, vai sendo atacado. E é aí que eu preciso estar forte. Porque os testes vão nos refinando. Os testes vão nos provando e nos tornando melhores, mais fortes, mais resilientes, mas somente para aquele que persevera, que vai até o final. Então Jó venceu, por exemplo, Jó, né? Ele venceu esse teste de todo mundo estar contra ele, julgando a vida dele, julgando o caráter dele, dentro de casa e fora de casa. E qual foi a resposta dele? Ele não pecou, ele não reclamou em nenhum momento. Então, daquele pobre, miserável, com a esposa falando para ele abandonar tudo, ele se tornou um homem 2 vezes mais rico, ele já era o mais rico do Oriente, ele se tornou 2 vezes mais rico, com filhas lindas, viveu muitos anos, viveu mais 140 anos, viu até a sua 4ª geração, então, ele terminou muito bem, porque ele resistiu. Foi ele que falou aquela frase linda, eu sei que o meu Redentor vive. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei, fala comigo, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia. Vamos juntos, pessoal. Como anseia no meu peito o coração. Como anseia isso no meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que eu verei com os meus próprios olhos. Quem que fala uma coisa dessa, pessoal? Uma pessoa que não tem convicção? Não. Tem que ter muita convicção. Qual que é o nome desse culto, pessoal? Pense no que dá esperança. Jó não ficou pensando em bobagem. Jó não se envolveu com as circunstâncias. Ao contrário dos amigos, ao contrário da esposa dele. Jó se envolveu com a fidelidade de Deus. Jó permaneceu íntegro. Você já viu meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele. Ele é íntegro. Ele se afasta do mal. Essa foi a apresentação de Deus sobre Jó. Será que Deus pode olhar para nós e falar, você já viu meu servo? Ele se afasta do mal, ele é íntegro, ele tem um coração sincero, ele quer me agradar. Esse é o nível de santidade que nós temos buscado? Ou Jó, ou será que tem alguém que vai falar que para Jó foi alguma coisa mais fácil? Não, são decisões. Então nós precisamos pensar no que dá esperança. Fazer o que deve ser feito quando, pessoal? Amanhã? Hoje. Faça o que deve ser feito hoje. Seja fiel quando, pessoal? Hoje. Ser íntegro quando? Hoje. Ser de Deus quando? Ser o melhor marido quando? Hoje. A melhor esposa? Quando, pessoal?
a melhor mãe? Agora, hoje, o melhor profissional? Hoje, o melhor cristão? Hoje. Davi levou cerca de 13 anos para assumir o trono. Mas todos os dias ele estava fazendo algo produtivo. Ele estava sendo fiel como servo, porque você lembra que ele foi ungido a rei, e no outro dia o que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas. Foi fiel no dia a dia. 13 anos, sendo uma pessoa que escolheu fazer coisas produtivas. A gente não pode aceitar ser uma pessoa improdutiva. Você não pode terminar o seu dia sem ter crescido um pouco mais, aprendido um pouco mais, ajudado alguém, crescido em Deus, crescido como cônjuge, crescido como pai, como profissional. A gente não pode aceitar. Ficado mais sábio, mais inteligente, aprendido algo novo. Ele foi fiel como servo, ele foi fiel como pastor de ovelhas, ele foi servo de Saul também. Ele era o obediente ao pai dele também. Ele foi uma pessoa que as pessoas que estavam perto dele, ele influenciava também. Ou seja, onde Davi passava, ele dava um bom testemunho. Ele sem WhatsApp, sem Instagram, sem YouTube, sem nada, ele era reconhecido naqueles lugares desertos, que as pessoas moravam distantes da outra, mas ele era lembrado, filho de Jessé. Tem um filho de Jessé, que ele tem boa aparência, ele fala bem, ele é um guerreiro valente, e Deus está com ele. Naquele tempo, no boca a boca, o menor filho de Jessé, aquele que ninguém lembrou de Davi, quando Samuel estava na casa dele, ou seja, não está falando do filho mais velho, do que estava no exército, do que estava em destaque. Está falando do último filho, do caçula, que era o servo, que cuidava de ovelha, que ninguém lembrou dele, ninguém esperava ele para almoçar, ninguém esperava ele para jantar. Muitas vezes ele devia comer sozinho, muitas vezes ele devia comer no campo. Mas ele, no boca a boca, no dia a dia, ele era lembrado. Tem um filho de Jessé que ele tem essas qualidades. Ele é um cara diferente, ele é um cara diferenciado. Então, onde Davi passava, ele dava um bom testemunho. Ele ensinava aqueles homens a honrar a Deus, a amar a Deus. Ele, independente de imagem, de nada, ele dançava com todas as suas forças diante de todas as pessoas. Para quê? Para louvar a Deus. Ele mostrava publicamente que ele amava a Deus. Ele não tinha vergonha de Deus, como a esposa dele se envergonhou dele. Você é um ridículo, o que você está fazendo aí, você parece um homem vulgar. Ah, é? Mas foi para mim, não foi para o teu pai. Foi para mim que Deus passou. E se é para ser pequeno, vou me humilhar ainda mais para adorar a Deus. Então ele não tinha vergonha. Ele ensinava as pessoas a amarem a Deus. Ele ensinava aqueles homens o princípio da honra. Aqueles desonestos, aqueles homens que eram endividados, perseguidos, sem caráter. Ele ensinou o princípio da honra. Vai, Davi, mata ele, resolve aí, Davi, vamos lá. Eu não tocarei no ungido do Senhor. Opa! Ao exemplo, ao testemunho dele. Então por que muitos não reclamam por não ter credibilidade? Porque não decidiram ainda ser uma pessoa que tem uma boa influência, que leva uma boa influência. Ele só sabe reclamar. Ele só sabe esperar do que o outro vai fazer por ele. Ele não faz o que ele já sabe. Fala, eu tenho que fazer o que eu já sei. A palavra nos ensina, aquele que recebeu a luz. Nós fomos iluminados. Então nós temos mais responsabilidade. Então um servo que ele sabe o que tem que fazer e ele não faz, ele vai ser corrigido, porque ele recebeu muito. Ah, mas a palavra diz também que aquele que não sabe e faz errado, também vai ser corrigido. Sim, mas com menos rigor. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem foi muito dado, mais será exigido. Então nós temos um nível de clareza, de entendimento,
que a gente não pode muitas vezes exigir daquele marido, daquela mulher, daquele familiar ímpio. Mas Deus vai exigir de nós essa postura. Então Ele vai exigir que eu faça o que eu tenho que fazer. Então não espere a mudança dos outros. Fala comigo, eu preciso buscar a minha mudança todos os dias. Todos os dias. Aqui em Lamentações 3:21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Então eu tenho que lembrar do que pode me dar esperança, porque por causa do amor de Deus, nós não fomos consumidos, nós temos a oportunidade de fazer coisas grandiosas, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, a maior bênção, a maior riqueza que a gente pode ter é exatamente isso, é o Deus. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, o Senhor é bom para aquele que o busca, para aquele que tem desejo, aquele que tem fome, aquele que tem vontade de se relacionar com o Senhor. O Senhor é bom com esses. É bom, vamos juntos, pessoal. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então eu escolho, você escolhe pensar no que te dá esperança. Então pense no que te dá esperança. Você acha que Jesus tinha barriga, pessoal? Sim ou não? Você acha que Jesus tinha barriga? Andando daquele jeito? Você acha mesmo? Claro que não. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre andando. A Bíblia está mostrando o tempo todo. Ele era o melhor que ele podia uma vez no sábado, né, pessoal? Sim ou não? Ele era o melhor que ele podia todos os dias. A Bíblia fala isso. Todos os dias eu estava ensinando. Estava na igreja. Ele estava ensinando todos os dias, andando. Ele estava todos os dias pregando, ele estava todos os dias curando, levantando vidas, ensinando pessoas, libertando e influenciando pessoas. Ele estava todos os dias decidindo fazer coisas produtivas. E é tão incrível isso, quando a gente para analisar. Jesus mudou a história, trabalhando por 3 anos. Imagina o que seria se ele tivesse feito em 10 anos ou 30 anos. Que coisa extraordinária. Olha só para cá, ó. Olha para João 14:12. Está aí no jeito que eu pedi eu acrescentei também. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará coisas iguais ao que eu tenho realizado. Ah, tá. Fará ainda maiores. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Aí ele fala, fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus fez a parte dele. E agora é a vez de quem, pessoal? Não, não é nossa. Fala, é minha. É minha. Aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Jesus mudou a história em só 3 anos. E ele falou que você pode fazer mais do que ele. Isso é forte ou não é? Mas só para quem crê. Aquele que crê em mim. E crer é falar, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Ah, é isso que é crer em Jesus? Não, é o que, pessoal? É obediência. É o dia a dia. É um estilo de vida. Jesus não é religião, Jesus é estilo de vida. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. O que Jesus fez? Ele curou, libertou, levantou, abençoou vidas, fez a diferença por onde ele passava, influenciou. E fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Fala comigo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
E aí eu te faço a mesma pergunta, você acha que Paulo, que Pedro, era preguiçoso, era molenga, é o quê? Nada. Estavam do mesmo estilo de vida, todos os dias fazendo algo útil. Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço porque estava muito acima do peso. Eli é um exemplo de uma pessoa que ficou parado no tempo. Ele parou. Saul, ele fazia coisas todos os dias também, só que coisas inúteis. Saul decidiu fazer todos os dias algo inútil. Perseguiu Davi, cansar o exército, reclamar da vida, ficar pensando bobagem. Ele decidiu, realmente, todo dia tinha um propósito. Vamos atrás de Davi. Vamos perseguir Davi. Você tem decidido ser qual tipo de pessoa? Que faz coisas úteis ou inúteis? Você tem buscado, tem decidido, Jó decidiu, você tem decidido ser qual tipo de influência? Uma influência como de Jesus, como de Davi? Ou como de Saul, talvez? Porque o exército, no tempo de Saul, era covarde, fugia. Por quê? Porque o líder era covarde, o líder fugia. Mas o mesmo exército, porém no tempo de Davi, eram homens valentes. Por quê? Porque o seu líder era valente. Então, a diferença está, se eu estou pensando no que me tira a esperança ou naquilo que me dá a esperança. E a gente vive num tempo exatamente assim. Que um diagnóstico vale mais do que a palavra de Deus. Uma notícia qualquer vale mais do que a palavra de Deus. Então os filhos, alguém vai lá e diz alguma coisa que ele tem, que ele é, tal, e os pais aceitam. A pessoa vai lá, vê TV, assiste uma notícia, e fica com medo. Um exemplo da pandemia, mas tem tantas outras coisas, né? E, ainda mais na nossa mídia, né? A pessoa pega aquilo como a verdade e tira o crédito de Deus. Mas olha aqui o que diz em 1 Samuel 15, 29. Aquele que é, fala comigo, a glória de Israel, não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para que se arrependa. Para se arrepender. Então aquele que é a glória de Israel, ele não mente, ele não se engana, não muda de ideia. Mas para muitas pessoas, qualquer Zé Mané tem mais credibilidade do que Deus. Deus tinha dado as direções para Adão, mas veio um bicho qualquer, veio a serpente, imagina uma serpente vindo falar com você. E você deu mais, a Eva deu mais crédito do que a Deus. Uma criação teve mais crédito do que o Criador. Então, às vezes, chega um invejoso, uma pessoa que não quer que você vença, não está preocupado com o que você vai ter ou não. Às vezes é uma pessoa frustrada em um monte de áreas da vida, só dá os piores conselhos. Separa mesmo, deixa mesmo. É uma fatalidade mesmo, não vai não, isso não é para você, não está na hora. E a palavra está falando, vai, segue, creia, conquista, tal. Mas é um invejoso, um crítico, um sujeito que não tem fruto nenhum. E ele tem mais crédito na vida de muitas pessoas do que Deus. A palavra diz, ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as doenças. Mas não adianta. Eu estou com diagnóstico, eu vou morrer. A palavra diz que ele veio para que eu tivesse vida e vida plena, vida abundante, vida completa. Mas não adianta, eu vou perder, não vai dar certo, eu não vou sair do lugar. A palavra diz que uma mente dividida não chega a lugar nenhum, mas não adianta, ele continua com a mente dividida. A palavra diz que na língua está o poder da vida e da morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, mas não adianta nada, ela continua falando bobagens, ela continua soltando maldições, ela continua atacando as pessoas, ela continua mentindo, ela continua sendo uma pessoa pesada de língua, só traindo maldição para a vida dela.
Mas ela sabe. Na língua tem o poder da vida e da morte. Ah, mas eu não quero saber. Eu estou sentindo, isso é verdade, eu vou falar. Então a gente tem tantos exemplos, a gente tem o exemplo de Abraão, de Davi, de José, de Esther, de Débora, de Abigail, de Samuel, de Eliseu. Mas muitos escolhem seguir o exemplo de Saul, de Judas, de Ananias, de Safira, de Sansão. Vamos entregar. Deus quer que nós creiamos nele. Fala, Deus quer que eu creia nele. Deus não quer te dar uma vitória. Deus quer um relacionamento com você. Aí você vai ter a vitória. Porque o foco da nossa vida não pode ser naquilo que eu quero, mas naquilo que eu preciso. O foco não pode ser numa cura, num casamento restaurado, numa dívida paga. Deus espera que a gente priorize Ele. E o que Jesus nos ensina? Busque em primeiro lugar, e o que vai acontecer? Tudo vai ser acrescentado. Mas a pessoa vem com aquela mente bitolada. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa restauração. Não, eu preciso de Deus. A palavra está falando isso. Busca primeiro uma coisa, em primeiro lugar, e tudo vai ser acrescentado. Fica com a palavra. Não é o que eu quero, é o que eu preciso de Deus. Aí eu vou ter o que eu quero também, mas eu preciso querer mais Deus. O povo que saiu do Egito só queria a terra prometida, morreu no deserto. A Moisés estava disposto a não ir para a terra prometida, porque ele queria Deus. Senhor, se o Senhor não for com a gente, nem nos envie. Porque o que é estar num lugar sem o Senhor? Qual o prazer de estar num lugar sem o Senhor? Qual é o prazer de estar num casamento que não tem Deus? Qual o prazer de estar numa viagem sem Deus? Numa casa sem Deus? Numa empresa sem Deus? Só vai ter vazio, só vai ter infelicidade, só vai ter briga, frustração, carnalidade. E a palavra fala aqui no 26, como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Espera tranquilo, pensa no que dá esperança. O Paulo nos ensina isso, aprendi o segredo de viver bem, de estar bem em toda situação, com muito, com pouco. Não é assim, quando está tudo bem, Deus está bom. Quando está tudo mal, então é a mulher de Jó, não quero mais, morre, desiste, para, não quero mais. Não, aprendi o segredo, e o segredo é dentro. Dentro. Eu posso estar em aflição aqui fora, eu posso estar numa escassez aqui fora, eu posso estar com uma ameaça aqui fora, mas dentro, como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então eu preciso esperar, confiar de verdade no Senhor, que é a fidelidade no dia a dia. Vivendo um dia de cada vez, sendo o melhor possível todos os dias. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo, quebrando a cabeça, tentando entender, tentando bolar um jeito, como é que eu vou resolver esse problema? É um problema emocional, é um problema com meu filho, é um problema com meu marido, é um problema com a minha mulher. Quando a gente precisa apenas obedecer. Como que essas muralhas vão cair? Porque isso na minha vida é uma muralha. São muito altas, são muito grossas. Qual foi a direção que o Senhor deu para Josué falar para o povo? O que eles tiveram que fazer durante 7 dias? Dar as voltas. Como que essa muralha vai cair, meu Deus? Dê as voltas. Dar as voltas simboliza o quê, pessoal? O que Deus falou? Dê as voltas. Eles deram as voltas, significa que eles fizeram o quê? Eles creram, eles obedeceram. Senhor, como vai cair? Como vai acontecer? Só obedecendo. Como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Segue a linha. Segue a linha que Deus está te passando. Como é que eu vou vencer aquele gigante? Lembra quando Davi chegou? Vocês viram aquele gigante? Vocês viram o tamanho daquele inimigo? Vocês viram? Vocês estão vendo? Sim, está todo mundo vendo. Davi também enxergou. Viu um homem alto, um homem de estrutura, com capacete, com couraça, com escudo, com lança, com dardo. Tudo que todo mundo viu.
Mas ele não viu como todo mundo viu. Ele viu o que todo mundo viu, mas não da mesma forma. Então, como que esse gigante? Mas ele é alto, ele é forte, ele tem arma, ele tem treinamento. Davi falou: bom, eu não tenho arma, eu não tenho lança, não tenho espada, mas ele falou aquela frase de 1 Samuel 17, 45, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nome mais poderoso, a arma mais poderosa que existe na vida de um crente. O nome do Senhor dos Exércitos. Como que isso vai acontecer? Obedecendo. Então para de olhar para o tamanho, para a altura, para a dificuldade. Apenas dê as voltas. Apenas vá no nome do Senhor dos Exércitos. Confie tranquilamente, como é bom esperar tranquilo no Senhor. Aqui em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui no Salmo 18, 29 diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Então eu te pergunto, você vai destruir essas muralhas, sim ou não? Você? Ou com o auxílio? Então, na força do braço a gente pode até fazer alguma coisa. Mas com o auxílio de Deus, vamos juntos, com o auxílio de Deus, com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Então eu vou destruir essas muralhas, esses gigantes com o auxílio de Deus. Eu vou. Mas se eu quiser fazer do meu jeito, não vai ter jeito. Mas se eu fizer do jeito de Deus, aí eu venço uma muralha. Aí eu ataco uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Eu posso dar um salto maior e mais alto que as muralhas. Mas com o auxílio de Deus. E o auxílio de Deus é obedecendo a Deus. Olha só essa palavra de Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a cada dia, a cada giro dessa roda, nós vamos tomando uma forma. Então é chato. Quantos giros, né, que não tem que dar naquela roda? Você já deve ter visto aqueles vídeos, né? Não estou falando para você lembrar do Ghost, ou outro vídeo, que tinha lá aquela roda e o barro, e dá centenas, deve dar centenas de voltas ali, porque ele fica fazendo, ele fica moldando, então dá centenas de voltas. Então vamos lá. Cada dia é um giro. Cada dia nós vamos nos tornando um pouquinho mais moldáveis ao jeito que Deus quer de nós. Mas um dia é chato, 2 são chatos, 3 são chatos, não é chato. Não, Senhor, outro giro não. Não, outro giro em volta da muralha, Senhor. Outra volta em volta da montanha, Senhor. Não, muito chato, isso de novo não. Sim. A cada dia nós vamos nos moldando à vontade de Deus. Porque como é que a gente chega em Deus? Todo bonitão? Não, a gente chega um pedaço feio de barro, tudo torto, tudo esquisito. Aí a palavra vai entrando e aos poucos a gente vai se tornando um vaso bonito. Aquele que era vergonhoso começa a dar glória, começa a honrar a Deus. Aquele que um dia vivia no pecado, agora é um testemunho de mudança, de remissão, de restauração na vida dele. Então, ele vai cada dia, vai moldando um pouquinho mais. E aos poucos nós vamos nos tornando belos. E o que um vaso bonito faz? Ele também embeleza o lugar. Ele não é só bonito para ele é bonito para outros lugares. Então você vai influenciando, você vai mostrando para as pessoas te vê, te reconhece, te vê. Nossa, você está diferente. Seu jeito, você está sorrindo mais, seus resultados.
tudo, né? O olhar, tudo muda. Porque ele vai melhorando na vida dele e por onde ele passa. É aquela pessoa que por onde passa a pessoa sai grata, ela não quer, ela fica puxando assunto com você, porque é tão gostoso conversar com você, que ela fica lá puxando assunto. Tem outros não, que ela até parar de falar para ver se liga, né? Vamos embora, preciso ir embora. Mas você vai dando condição, a sua presença vai fazendo a diferença. Um vaso, ele não tem uma função para ele tem uma função para outro lugar. Ele é feito para embelezar os lugares, ele é feito para melhorar o ambiente. Então você compra uma decoração para deixar mais bonito. Então Deus vai nos moldando para que a gente vai influenciando positivamente em cada lugar que a gente passa. Então a gente vai conquistando credibilidade, a gente vai estabelecendo consistência, a gente cresce dentro. Porque primeiro eu cresço dentro para depois crescer fora. Primeiro eu mudo dentro para depois eu ver mudança fora. Então não adianta a gente querer mudança aqui fora. Eu quero que isso mude, eu quero que essa circunstância mude. Não, primeiro eu mudo dentro e eu estabeleço. Não pode ser uma mudança de um dia, uma semana, um mês. Às vezes a pessoa passou anos da vida dela fazendo umas escolhas, agora precisa estabelecer, porque o padrão está vivo lá. O padrão está vivo. Então você quer mudar seu casamento? Quem tem que mudar? Muda você. Você quer seu filho mudado? Quem tem que mudar primeiro? Exatamente, eu tenho que mudar. Quer ter avanços na vida? Tem avanços em Deus. Cresça no relacionamento com Deus. Fala comigo, por gentileza. O resultado da perseverança é você olhar para trás e ver o quanto construiu uma vida sólida. O resultado da perseverança é quando eu olho para trás e vejo, olha quanto eu já avancei. Porque esse é o resultado da perseverança. Mas se eu começo, paro, eu ando um pouco e paro, eu dou um passo para frente e 3 para trás, eu olho para frente, eu olho para trás, eu não andei nada. Eu estou paralisado no mesmo lugar. E isso é fidelidade do dia a dia. Então o resultado da perseverança é olhar para trás e ver o quanto a minha vida está sendo estabelecida na rocha. Essa é a fidelidade do dia a dia. Abraão levou 25 anos para ter sua promessa materializada, por culpa dele, podia ter sido menos, porque ele foi na carne um momento lá com Ismael. José, Davi, levaram mais ou menos uns 13 anos para chegar no palácio. Moisés ficou 40 no deserto, sendo moído, até Deus chamá-lo. E ele está num nível tal de dependência que ele não sabia nem falar. Então, mesmo quando parece que nós não estamos avançando, fala comigo, mesmo quando parece que eu não estou avançando, eu estou avançando. Mesmo quando você parece não estar avançando, você está avançando. Fala por você mesmo, não vamos somente nos heróis. Olha para você. Olha para você, olha para a sua vida. Aqueles, por exemplo, que têm tido uma consistência já há anos, que vem desde a Celso, por exemplo, né? Um exemplo. Os seus resultados, a sua aparência. Quanta coisa mudou. Aí às vezes você cruza com algumas pessoas que parou, desanimou, desistiu. Você avançou 10 anos, o outro ficou 10 anos no mesmo lugar. É nítida a diferença. Estou falando demais, pessoal? Sim ou não? Não, você sabe que é assim. Sua vida está lá, você construiu, você está indo, aí você, de repente, você cruza com alguém, com um colega, aí, com um amigo, tal. Não, olha, eu sou lá, eu já fui da igreja da bispa, só que aí eu não sei o que é isso, tal, parou, tal. Ficou paralisada. Não concordei com isso, briguei com fulano, briguei com o irmão, com o obreiro, não gostei e tal. Parei de buscar Deus. É diferente. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Então acredite na palavra. O que nós falamos? A glória de Israel. Ele não mente. Ele não se arrepende.
Então é a glória de Israel, é a glória da nossa vida, a glória da minha vida. Fala a glória do seu nome, fala a glória do seu nome. A glória do Murilo, fala o seu nome. Então Deus é a glória da sua vida, sim ou não, pessoal? O Senhor é a glória da sua vida, então pense no que edifica. Pense no que edifica. Trabalhe para ser melhor todos os dias. Ontem nós tivemos uma notícia de um falecimento muito repentino. Coisa assim, de uma hora para outra, estava numa situação, uma hora para outra, já tinha morrido. E para a gente aqui foi um choque. É uma pessoa que não é da nossa igreja, mas que a gente conhece. E rapaz novo, uma esposa nova, uma filha pequena. E de um minuto para o outro, de uma hora para outra, de um dia para o outro, eu tinha conversado com ele há um mês atrás. Ontem já não estava mais entre nós. Acabou a oportunidade dele. A gente quer crer que foi salvo, mas a gente não sabe. Deus é que sabe, né? A gente não sabe. Estava até acompanhando os cultos, os trabalhos, mas é rápido. Tudo é muito rápido. E a gente vê, infelizmente, aquela família, a gente vai e se coloca à disposição para colocar todo o nosso apoio, porque é uma situação complicada. Uma coisa a gente vê, às vezes uma pessoa que já está mais avançada de idade e tal, é até mais normal. Outra coisa, uma pessoa com menos de 40 anos, que tudo mudou literalmente de uma hora para outra, de um dia para o outro, com uma criança pequenininha, na idade das minhas, e aquela situação, assim, tinham planos, tinham sonhos de fazer coisas, e tudo de repente para. Então a vida precisa ser analisada nas oportunidades do nosso dia a dia. Às vezes você está mantendo uma mágoa com alguém, pode ser que amanhã você não tenha mais essa oportunidade de se desculpar, de pedir perdão para esse alguém. Quantas pessoas que a gente já ouviu que ficou lá com briga com o pai, briga com o irmão, 5 anos, 10 anos, aí o pai morreu, o irmão morreu. Perdeu a oportunidade, aí fica naquela culpa. Primeiro fica orgulho, daqui a pouco fica acusação, porque o diabo é o acusador. Aí, ó, viu, aí fica lá martirizando, machucando a pessoa. Então tudo que nós temos que fazer, a gente tem que fazer agora. A gente tem que fazer hoje. A gente tem que parar de deixar as coisas para depois, mantendo orgulho, esperar que alguma coisa vai mudar, que o outro vai mudar. Não, tem que mudar eu. Tem que agradar a Deus e pronto. Seja o melhor todos os dias. Mesmo quando ninguém está vendo, Deus está vendo. Mesmo quando ninguém está te reconhecendo, a recompensa vai vir de Deus, Deus vai te recompensar. Jacó, ele tinha uma falha grave no caráter dele. Ele foi cair na mão de Labão. Ele foi enganado por Labão. Labão trocou o salário dele 10 vezes. Mas Jacó decidiu florescer onde ele estava. Ele decidiu não pagar na mesma moeda. Ele passou, foi humilhado, foi machucado, judiado, sofreu mesmo. Mas ele merecia, ele tinha que ser esfolado. Ele precisava de alguém pior que ele. Ele saiu, olha que homem, que incrível que ele foi. Se tornou um dos patriarcas. Chegou com um cajado, saiu riquíssimo. Chegou por baixo, saiu por cima. Então ele pagou o preço certo, ele foi fiel no dia a dia. Josué foi um grande homem, porque ele decidiu ser fiel no dia a dia. Ele ficou lá 40 anos servindo Moisés. Então Deus manda a gente fazer coisas que às vezes não faz sentido. Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Dá aí umas voltas ao redor disso daí. Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vai cantando, igual o Josafá. Eu tenho um grande exército, tem 3 exércitos vindo me atacar, e o Senhor falou, vai cantar. O que tem a ver? Não é para ter a ver, é para ter fé. É para ir, dá a volta.
que a gente acabou de ler aí várias vezes? Como é bom esperar tranquilo no Senhor. Espera tranquilo, confia. Então, por quê? O que acontece? O que a gente lembra de Jó, de José? No final, Deus manda a gente fazer coisas que parece que não faz sentido, porque Ele está olhando o final. O final é que importa. No final, todos vão ver a diferença. Aquele familiar que vivia te criticando, que você ia passar aqui o dia 31 na igreja, 31 de dezembro, você é doido, você é bitolado, você está ficando fanático. O final, depois de 1, 2, 5, 10 anos, você está só que vai, só que cresce. E o outro está lá, só que reclama da economia, do trabalho, da vida, dos resultados, só que vai. No final, o que importa? Você está lá vendo sua família estruturada, sua família abençoada, você crescendo, e outro lá, cheio de situação, daqui a pouco tem que vir até você, fulano, me ajuda. Mas você não me criticava? Mas você não falava que eu era doido, isso, tal, você não vai fazer isso. Você vai dar a resposta certa. Se mudou a minha vida, muda a sua também. Se aconteceu comigo, se você crê, vai acontecer na sua vida também. Então, cônjuge, o filho, o parente, o colega, todo mundo vai ver a diferença daquele que quer agradar a Deus e aquele que quer agradar a carne. Aquele que tudo é difícil e aquele que está disposto a fazer o que tem que fazer. O sucesso para a nossa vida está em seguir a direção que a Maria deu naquele casamento para os funcionários. O que ela falou para os funcionários, pessoal? Faça tudo que Ele mandar. Então, qual é o segredo do sucesso para a nossa vida? Fala, eu tenho que fazer tudo que Deus mandar. Faça o que o Senhor manda. Faça simplesmente o que você sabe que deve fazer. Seja sincero. Na boa parte das coisas aí que a gente precisa fazer, a gente já não sabe o que fazer? Sabe. Você não sabe como você tem que tratar seu marido, sua mulher? Sim ou não? Sabe. Você sabe como você tem que criar seu filho? Sim ou não? Como você tem que lidar com seus negócios? Sabe ou não? Sabe o que tem que fazer para Deus? Sabe. A gente sabe. O ponto é fazer. Mas saber a gente sabe. Dificilmente a gente tem uma dúvida. O que eu faço? Eu obedeço, eu sigo, eu faço o que eu tenho que fazer, o que eu sei que eu tenho que fazer. Então os vencedores, eles são aqueles que entenderam o valor de fazer o que precisa ser feito. O vencedor é esse. É como nas Olimpíadas. Às vezes você nunca ouviu falar do cara. De repente você ouve ele ganhando medalhas. Mas ele está plantando aquilo há 8, 10, 12, 15 anos. Às vezes você nunca ouviu falar, de repente surge um cara aí, sucesso nos negócios, mas de onde surgiu esse cara? Ele estava aí, 20 anos, escondido, lutando, fidelidade, dia a dia, fazendo o que precisa ser feito, sem preguiça, correndo atrás, lutando, tal. Quem é que gosta de fazer só o que é gostoso? É adulto ou é criança? Criança. Criança quer fazer o que ela quer. Se ela não botar ordem, disciplina, ela só faz o que ela quer. Fica na TV, come batatinha, fica no celular, não faz tarefa, não escova o dente, não passa fio dental, é assim. Mas um adulto. O adulto tem responsabilidade, o adulto faz o que precisa ser feito. Então seja generoso, seja amoroso, seja sincero, seja íntegro, tenha consistência. Por quê? Porque você sabe que é o certo, que tem que fazer. Então não tem segredos. Já está revelado aqui. É pensar no que dá esperança, é fazer o que precisa ser feito, é ser maduro. Maduro na fé. Um homem, uma mulher, um adulto, ele faz o que precisa ser feito. Ele não é conduzido pelo orgulho, pelos sentimentos, ele é conduzido pelo Senhor. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Só obedece, dá as voltas aí, faz isso, deixa eu te moldar. Seja o vaso, esteja aberto às mudanças. Mude o que precisa ser mudado. Aí as coisas vão acontecer. Espere tranquilo pelo Senhor. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza.
Coloque a mão no seu coração por um momento. Eu quero que você analise tudo isso que nós falamos. Para a sua vida, quais as definições, as decisões que você toma. Nós nunca vamos ser pessoas relevantes se nós não florescermos onde nós fomos plantados. O que acontece quando você não passa por uma prova? Você tem que fazer de novo. Se eu não passo nos testes, eu vou ter que repetir esses testes. E é aí que muitas pessoas ficam estagnadas anos no mesmo lugar. Porque ela não passa. E se eu não passo, eu repito. Então, veja isso. Cada giro da roda do oleiro é aquilo que vai nos moldando. Mas é cada giro. Parece que um giro é igual ao outro. Não. Depois de 100, 200 giros, você vê uma forma diferente. Mas você dá um giro, depois dá mais um, parece que não muda nada. Mas você está lá, dia a dia, crescendo no Senhor. As coisas só parecem que vão demorar. Mas o que a gente acabou de ler? Porque a glória de Israel não mente, não se atrasa, não se arrepende, não muda de ideia. Deus não se atrasa. Lembra do último teste de Davi lá em Ziclag? Que foi tudo queimado, todas as famílias foram levadas, tudo foi levado. Davi chorou até perder as forças. Mas ele deu uma boa resposta, ele se fortaleceu no Senhor. Logo ele assumiu a liderança do país. Então a nossa promoção, a vitória que você precisa, pode estar tão pertinho, mas eu preciso ter as atitudes certas todos os dias. Não quer dizer que você vai acertar todos os dias, mas você tem a intencionalidade de agradar a Deus todos os dias. Então seja uma boa influência na sua família, seja a boa influência que a sua família precisa. Seja a boa influência que a sociedade precisa. Nós sabemos o que fazer, agora decida fazer. Tome essa decisão. Eu sei o que eu tenho que fazer, Senhor, mas agora eu vou decidir fazer, porque eu só sabendo não muda nada, né? Eu preciso decidir fazer. Tome essa decisão. Ah, mas é difícil. O que o Senhor falou para Paulo? A minha graça te basta. Te dou graça, eu te ajudo, eu te fortaleço. Ah, mas é difícil. Ninguém diz que é fácil. Mudar dói, mas ficar sem mudar dói muito mais. É como alguém disse uma frase, né? Se você acha que mudar dói, pergunta para aquele que nunca mudou. Aí você vai ver o que é dor. Então toma a sua decisão. Decida fazer. Um adulto faz o que precisa. Então seja maduro, persiga isso, Senhor. Eu preciso dessa maturidade. Às vezes eu estou cheio de cabelo branco, mas eu sou imaturo ainda, eu continuo fazendo o que eu quero. Eu vou decidir mudar aí essa situação para eu parar de perder tempo, porque se eu não passo no teste, eu repito esse teste. Seja fiel na rotina, seja fiel no dia a dia. Aguarde com fidelidade pelo Senhor. Decida dar as respostas certas para Deus. Fala com o Senhor neste momento. Venho hoje derramar meu sorriso. Fala com o Senhor. Que a palavra de Deus tenha credibilidade na sua vida. Muitos tiram a credibilidade de Deus por conta de uma serpente, de uma coisa esquisita, de uma voz qualquer, de uma opinião de uma pessoa sem fruto nenhum. Aí Deus, a glória da sua vida, a glória de Israel, já não tem peso. Agora o que pesa é a opinião de um qualquer. Dê crédito a Deus. Deus está observando as nossas palavras, Deus está observando os nossos pensamentos, Deus está observando as nossas atitudes, Deus está observando tudo. Decida ser o melhor, fazer o melhor, cada dia, fazendo o melhor, um dia de cada vez, vai te fazer chegar aquilo que você quer na sua casa, fazendo
o seu melhor no dia a dia vai fazer você chegar naquelas mudanças que você precisa, é sendo fiel. E a mudança começa hoje. Começa hoje quando você decide isso. Então decida hoje. Isso é ser sábio. Você não tem controle sobre os outros, mas você tem controle sobre as suas reações, sobre os seus pensamentos. Então, decida pensar naquilo que dá esperança. Decida perseguir aquilo que é bênção. Decida ser uma pessoa que faz coisas úteis todos os dias, que influencia as pessoas positivamente. Decida. Isso é ser sábio. A única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos. Você não tem controle sobre o outro. Não espere a mudança do outro. Faça a sua mudança. Tome a sua decisão agora. Abra a sua boca. Tome a sua decisão. O que você toma agora de decisão? Como que você vai viver a partir dessa noite, a partir dessa palavra? Porque saber nós sabemos, e agir, e a decisão, e o praticar. Como que você sai aqui? Como que você sai dessa noite, desse trabalho, desse culto, dessa oportunidade? Dessa oportunidade. Eu não sei se eu vou ter mais uma oportunidade, mas eu tenho essa oportunidade. Você está aqui agora. Qual a decisão que você toma em relação a Deus? Em relação à sua esposa, seu marido, seu filho, seu familiar, com as pessoas que você está envolvido? Qual a decisão que você toma agora? Vai pensar no que é certo? Ah, mas como isso, como aquilo? Dá as voltas. Deixa o oleiro te moldar. Vai no nome do Senhor dos Exércitos, confia nele. Como é bom esperar com tranquilidade no Senhor. Como é bom esperar com tranquilidade no Senhor. Fala com ele: Senhor, eu entendo, Senhor. Eu sabia disso, eu sei. Mas eu preciso da graça do Senhor, meu Pai. Eu preciso de graça para isso. Me dá graça, a sua graça me basta. O Senhor disse isso. Então acredita nisso, a graça de Deus basta para você. Ele não te deu um fardo maior do que você consegue carregar. Então por mais que você acredite que isso é difícil, você tem poder para isso. Deus te deu poder. Porque a palavra me diz que nós recebemos o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha, os três espíritos nós recebemos poderosos. De poder, de amor e de equilíbrio. Então nós temos poder para lutar. Nós podemos viver em amor, e amor é sacrifício. Equilíbrio, domínio próprio, fruto do Espírito. Ele só habita numa pessoa que tem domínio próprio. Uma pessoa descontrolada, ela recebeu o espírito de equilíbrio, mas ela perde fácil. Ela entrega o poder dela. Ela não passa nos testes. Por isso que ela repete os testes. Por isso que ela acaba voltando e retrocedendo. Mas tome essa decisão: Senhor, eu não passo mais por isso. Mostrem frutos de arrependimento. O fruto é sólido, o fruto é palpável. Eu não falei que eu vou mudar, eu mudei. Eu não prometi de novo a mudança, eu já mudei. Eu não quero mais passar por essa humilhação. Eu não quero passar por mais esse desgosto, essa vergonha. Eu quero um novo tempo. Peça ajuda ao Senhor: Senhor, eu preciso desse novo tempo. Senhor, eu tomo essa decisão, porque o Senhor recebi esses três espíritos, meu Pai, de poder, de amor e de equilíbrio. E o Senhor disse que a tua graça me basta, que o que eu estou te pedindo, quando está lá no início da Bíblia, o que eu estou pedindo para vocês não é difícil demais. Então, se o Senhor está falando tudo isso, o que sobra, pessoal? Crer. A palavra nos dá todo o respaldo, a segurança. O que eu estou te pedindo não é difícil demais. A minha graça te basta. Eu não entrego um fardo mais pesado do que você pode carregar. O meu jugo não é pesado, é leve. O meu fardo é leve.
Com o auxílio de Deus, eu posso transpor muralhas, eu posso pisar numa tropa, mas com o auxílio de Deus. Então, peça ajuda ao Senhor. Com o auxílio do Senhor, eu sei que eu consigo, Senhor. Com o auxílio do Senhor, eu sei que eu consigo romper essa barreira, eu consigo perdoar, eu consigo parar de ser esse tipo de pessoa, de fazer assim, de ser estourado, descontrolado, de ser uma pessoa imatura nas emoções. E a gente já aprendeu sobre isso, não tem novidade, que as emoções são eternas crianças. Quem tem que crescer sou eu, porque ela não vai crescer. Emoção é imatura mesmo. Então eu decido fazer diferente, eu decido impactar vidas, eu decido ser um bom testemunho. Eu posso escolher os exemplos da Abigail, da Esther, da Débora, do Moisés, do Abraão, do Davi, do José, do Eliseu, do Elias. Ou eu posso ficar com Saul, com Sansão, com Ananias, com a Safira, com tantos que se perderam pela instabilidade, mas tiveram grandes oportunidades. Você vai dizer que o Saul não teve oportunidade? Que o Sansão não teve oportunidade? Foi tão abençoado, mas terminou mal. Saul, tantas oportunidades perdidas. Deus teve tolerância com ele, mas perdeu. Então não vamos mais perder tempo na nossa vida, não. Tome essa decisão, Senhor. Eu decidi, Senhor. Eu decidi pensar no que dá esperança, confiar no Senhor, parar de ser essa pessoa aflita, ansiosa, precipitada, estourada. Não, Senhor, eu decidi viver em paz. Felizes os pacificadores, felizes os que trabalham pela paz. Eu vou ter paz dentro para ter paz fora. Não tem como, tem gente que vive falando, né? Eu queria tanto ter paz. E geralmente são as pessoas que vivem buscando guerras. Então a paz vem de dentro. Como é bom esperar tranquilamente pelo Senhor. Como é bom, mas isso é de dentro, é uma decisão. É o Paulo, eu decidi estar bem em toda e qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco, está no momento de prosperidade, de bênção, que tudo está indo bem, e também em situações que eu estou aqui preso. E eu aprendi o segredo de estar bem, é uma paz interna, é a paz que ninguém entende, é que excede o entendimento. Mas é a paz que só um lugar eu posso encontrar, que é em Jesus. Então, com essa paz, que você tenha tomado as suas decisões, de lutar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida primeiro, de confiar nele, para tentar fazer as coisas na força do braço, torcer no negócio. Não, confia, deixa fluir, tira a sua mão para que Deus possa trabalhar. Deixa Deus trabalhar nessa situação. Confia no Senhor. Entregue os teus caminhos a Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Creia nisso. Eu peço que neste momento você dê a mão para quem está perto de você, seja o seu familiar ou o seu irmão na fé, que você concorde com ele, com as vitórias, com as orações, concorde com as mudanças, concorde com esse tempo poderoso, com esse tempo novo, com esse tempo de mudança, de mentalidade, de que eu decidi, Senhor, não mais perder tempo na minha vida, eu decidi ganhar tempo, Senhor, porque a melhor maneira de ganhar tempo é obedecer no Senhor, que a gente vai otimizando as coisas, vai vencendo, e a recompensa disso é olhar para trás e ver a vida sólida que você construiu. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, e nós abençoamos, concordamos, meu Deus, que cada vida, cada família, Senhor, cada pessoa que aqui está, ela sai daqui diferente, ela sai daqui maior, ela sai daqui mais cheia, ela sai daqui renovada, Senhor, ela sai daqui com as decisões firmes no coração dela, firmes na mente dela, no espírito dela, que ela tenha tomado posse, Senhor, dessa palavra, desse espírito de poder,
de amor, de domínio próprio, Senhor, que ela tome essa decisão de esperar no Senhor, porque ela entendeu como é bom, como é gostoso confiar no Senhor, esperar tranquilo no Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa as famílias, os casamentos, abençoa os filhos, Senhor, abençoa aquele lar, abençoa aquela casa, meu Pai, que seja um lar de bênção, um lar de paz, um lar de união, que seja um lar de vitórias, de prosperidade, de um casamento estruturado, de filhos que amam o Senhor. Eu declaro, meu Deus, famílias abençoadas. Eu abençoo, meu Pai, cada um que aqui está, cada um, meu Deus, pela qual está orando por uma pessoa que ela, às vezes, nem sabe que está recebendo essa oração, meu Pai. Alcança aquela pessoa, alcança aquele coração, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada alma, cada vida, Senhor, que está à distância. Que o Senhor abençoe a nossa igreja virtual. Todos esses, meu Pai, que estão orando, estão lutando, estão intercedendo pela sua família, que precisam de respostas, meu Pai. E o Senhor já veio com respostas. O problema e a solução da nossa vida está em nós. Que cada um decida confiar no Senhor. Que cada um decida obedecer, meu Pai, e dar os passos de fidelidade todos os dias da sua vida, e mais tarde, e no final, verão os frutos, meu Pai, dessa resiliência, verão os frutos dessa consistência. Então abençoa o teu povo, Senhor, fortaleça com grande poder, com grande glória, com grande graça, com testemunhos poderosos, com unção de avanço, de crescimento. É o que nós declaramos, meu Pai, é o que nós concordamos, é o que nós tomamos posse, Senhor, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelas vidas, obrigado pelas conquistas, obrigado pelas mudanças internas, meu Pai, que gerarão grandes mudanças externas para a glória do Senhor, porque tudo, meu Deus, é para a glória do Senhor, nada por nós, meu Deus, mas tudo é para o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.